Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos aqui falando da literatura, né, no módulo do Enem. Vamos lá? Hoje a gente vai falar de parnasianismo. Gente, parnasianismo. Parnasianismo foi um movimento que ele era um movimento basicamente poético, tá? Então ele não vai ter prosa parnasiana. E na arte, de maneira geral, também não vai ter pintores que seguiram um estilo parnasiano, no seu modo de pintar, etc. Tá? Ele é um movimento poético mesmo, tá? Então vamos lá. O parnasianismo foi um movimento essencialmente poético, surgindo na segunda metade do século XIX e reagindo contra o sentimentalismo e o subjetivismo dos românticos. Bom, a gente para pensar, os românticos, né, tinham essa coisa da irracionalidade, do sentimento extremado, levado às últimas consequências, né, se a gente falando especificamente do segundo período aqui no Brasil, né, na Europa a gente tem aqui no Brasil foi dividido em 3 fases o romantismo, mas na Europa a gente não tem muito bem essa divisão, e lá o mal do século, né, o byronismo, também foi uma coisa muito exagerada. Então a gente vê a perda total da razão dentro da poesia, né, nas produções literárias do romantismo. Então o parnasianismo ele vem combater isso, ele quer bater de frente. Então a gente tem, como a gente já conversou, né? Acontece sempre uma vanguarda vem em resposta à outra, tá? Vanguardas podem coexistir no mesmo período, mas quando elas surgem no período, né, posterior a uma, geralmente ela vai tentar rebater a anterior, tá? A gente tem anterior ao parnasianismo o realismo, mas como o realismo tem essa coisa, né, da racionalidade, e o realismo não tem uma produção poética, né? De fato, assim, a gente vê o realismo mais na prosa, principalmente aqui no Brasil. Os parnasianos eles se espelhavam na última poesia produzida no Brasil, que era a romântica. Então a gente vai ter essa coisa, né? Vai estar reagindo contra o sentimentalismo e o subjetivismo dos românticos. Os parnasianos buscavam uma poesia mais racional, em que o belo deveria ser alcançado através do trabalho árduo e meticuloso. A gente vai ver em algumas poesias parnasianas a metáfora, inclusive, do ourives ou do artesão, como se a poesia fosse uma peça de escultura, uma obra que você fica lá, né, minuciosamente tratando, trabalhando, moldando, tá? Então a gente vai ver isso muito forte no parnasianismo, o fazer poético. Então, muito da poesia parnasiana ela vai ter algum cunho metalinguístico, né? Que é você falar exatamente do que você está fazendo. Então, você escrever sobre escrever poesia, por exemplo, né? Isso acontece algumas vezes. Descrevendo esse trabalho minucioso, né? De lapidar a palavra, né? Como se fosse uma pedra bruta que o poeta é capaz de lapidar e elevar ao máximo que ela pode ser, né? Então a gente vai perceber essas questões no parnasianismo. Bom, o nome da escola literária teve sua origem ligada à publicação de antologias poéticas a partir de 1866 em Paris. Bom, como toda escola literária brasileira, foi espelhada também numa escola europeia, tá, gente? A gente vai perceber isso em todas as escolas, né, literárias aqui do Brasil, alguma influência tem, tá? Elas basicamente surgiram na Europa e depois vieram, né, serviram de espelho pra gente. Então, como todas as outras, né, parnasianismo não seria muito diferente. Então nós temos essa primeira publicação em Paris,
De antologia. O que é antologia? Antologia reúne vários poemas que não foram de um mesmo autor. Por exemplo, se a gente for falar Antologia Poética de Carlos Drummond de Andrade, você vai fazer uma coletânea, vamos dizer assim, melhores poemas, ou tudo que ele escreveu em vários anos, ou que ele escreveu em determinado período. Você não vai pegar um livro só dele. Você vai pegar vários poemas de livros misturados. Você vai fazer uma coletânea, tá? A gente chama isso de antologia. E no caso aqui, essa antologia, ela era de mais de um poeta, tá? Então, ó, sob o título de Parnaso Contemporâneo, a revista incluía poemas dos criadores do movimento, como Charles Baudelaire e outros poetas. Gente, Charles Baudelaire, a gente vai ver outros nomes, inclusive, no parnasianismo, né? Mas Charles Baudelaire, como um dos fundadores, né? Ele é simplesmente um poeta, um dos mais importantes poetas franceses. Escreveu Flores do Mal, né? Que é um livro muito aclamado, muito conhecido. Então, olha só, ele foi um dos fundadores lá em Paris, né? E essa revista Parnaso Contemporâneo inspirou o nome do movimento. Agora vamos entender o que significa Parnaso. A inspiração para o nome vem do Monte Parnassus, uma região lendária da Grécia habitada por poetas, o que já indica a influência da antiguidade clássica no parnasianismo. Bom, nós temos aí mais uma corrente poética, né? Mais uma escola literária, mais uma vanguarda que retorna, né, à antiguidade clássica. A gente já conversou sobre isso. O mundo helênico, no mundo helênico, o mundo greco-romano, mas no caso aqui o helênico, né, que é o grego, ele inspirou, né, ele é a fundação, uma das fundações da sociedade ocidental, né, da nossa sociedade ocidentais. Orientais, né, a sociedade oriental, ela tem outras bases, né, tão milenares quanto. Mas para a nossa sociedade, a antiguidade clássica, né, que pode ser o mundo romano, o mundo helênico, isso tudo foi uma base muito importante para a gente. Então, mais uma vez, isso retorna na poesia. Mais uma vez, isso retorna numa escola, né, literária. E as referências não param no nome, tá, gente? A gente vai perceber que tem uma busca por uma poesia mais clássica, tá? Com referências mesmo à antiguidade. Então, ó, antiguidade clássica no parnasianismo, né? Características parnasianas. Impessoalidade e objetividade. Como assim? Tem como um poema ser impessoal? Tem. Por exemplo, no parnasianismo, a gente vai ver algumas vezes os poemas que vão falar sobre uma escultura, vão descrever, né, todas as nuances, os traços, como foi talhado o material. Então, eles vão realmente entrar nessas minúcias técnicas de algumas coisas. Objetividade, porque é aquilo ali. Não tem muito além mundo, muito o sentimentalismo exacerbado. E isso também tem a ver com pessoalidade. O poeta geralmente não vai ficar muito falando do seu sofrimento ou de coisas que são muito interiores. Ele vai meio falar mais das coisas exteriores, tá? Visão carnal da mulher. Gente, isso daqui é uma novidade na poesia, no parnasianismo, pra, vamos dizer assim, ser sincera, porque até então, a maior parte do que foi produzido na poesia, a mulher ainda era idealizada, tá? Era um ser quase místico, né? No caso, o romantismo, então, né? A gente vê que é oposição direta para o romantismo. Enquanto no romantismo a gente tem a mulher como inatingível, como o amor sempre platônico, inatingível, idealizado, a mulher sempre pura, ela é intocada. Finalmente a gente tem uma escola poética, né? Uma escola literária, que fala da mulher mesmo, né? Do corpo dela,
de como é tocar ela, de como foi uma noite com ela e etc. Por aí vai. Então é um amor carnal, tá? Arte pela arte. Gente, isso é uma coisa no parnasianismo que incomoda muita gente, tá? Porque isso que eu comentei sobre eles descreverem obras de arte, né? Então, às vezes eles vão muito longe nessa questão de descrever um vaso, de descrever uma escultura. Então, isso seria arte pela arte. A arte, de acordo com o parnasianismo, ela não tem nenhuma outra função além de ser artística. Então, não tem função social, não tem função política, não tem função de referencial histórico. É a arte pela arte. A arte só tem obrigação com ela mesma, tá? E com o belo, né, que eles exaltam tanto. Culto da forma. Culto da forma, gente, não é um culto de igreja. É porque eles exaltam a forma do poema, né? Então, como eu falei, que vai trabalhando o poema de maneira árdua, né? Minuciosa. Aquele trabalho que você fica lá, né? Com um artesão esculpindo durante sei lá quanto tempo, anos, se for necessário, para até o poema ficar obra-prima, né? Sair. O culto da forma tem a ver com isso, que você quer o seu poema daquele jeitinho perfeito, ele tem que estar metrificado do jeito correto, as rimas têm que ser rimas que ninguém jamais imaginou fazer, tem que ser de tal jeito, tantos versos, ou soneto, ou sei lá o que, entende? Culto da forma vai estar relacionado a isso. Eles têm essa coisa, essa fixação com a forma, com as formas da poesia, com as formas clássicas. Preferência pelas formas poéticas fixas, aí ó, confirma o que eu falei em cima, né? As formas fixas, né? É aquela forma, o soneto como é que é? 4, 4, 3, 3, são 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3. Então, eles vão por essas coisas que já estão pré-estabelecidas desde a antiguidade clássica. Essas formas que já estão fixas, né? Então, isso tem a ver com o culto da forma. Purismo e preciosismo linguístico. Bem, isso tem a ver com o fato de você querer pegar sempre o melhor, né, da língua. Escolher as palavras a dedo, não usar qualquer palavra, né? Então, isso também tem a ver com o trabalho árduo do poeta. Ele vai escolher milimetricamente cada palavrinha que vai entrar ali. Não pode ser qualquer palavra. Então, purismo e preciosismo. Ele vai ter aquele... Preciosismo tem a ver com você se perder muito nas minúcias, tá? Ah, isso daí é preciosismo seu. Então, é quando você fica muito nas minúciazinhas, nas pequenezas que não, às vezes, para certas pessoas não fazem muito sentido, tá? Para os parnasianos fazia. Referências à mitologia grega. Bom, se o movimento está diretamente relacionado à antiguidade clássica, então as referências ao mundo grego, né, mitologia grega, isso daí vai ser bastante comum, né, e faz sentido, né? A gente vê lá no arcadismo, que também tem um retorno à antiguidade clássica, né, neoclassicismo, e também vai trazer de volta essas figuras mitológicas, as ninfas, os deuses, tá? Semideuses, etc. Heróis. Visão da obra como trabalho árduo. Bom, é tudo isso que a gente está falando aqui, né? Que eu já falei. Esse preciosismo, essa culto da forma, tudo isso que está relacionado à visão da obra como um trabalho árduo. Porque simplesmente não é lá e o subscrever. Não é só ir lá e psicografar um poema. Tipo, a inspiração veio e... né, como se fosse alguém falando por você. Um lance meio Chico Xavier, assim, mas não. A poesia, ela é feita através de esforço para os parnasianos. Essa conversa de, não, porque veio para mim, eu só escrevi.
Isso não faz sentido para os parnasianos, não faz sentido para mim também. Poesia não precisa ser árduo no sentido preciosista, escultor e ourives, né? Mas ela é fruto de trabalho, tá? Isso de ser 100% inspiração. Tem gente que diz, já vi poetas dizendo que é 1% inspiração, 99% transpiração, né? Bom, principais autores do parnasianismo no Brasil. Quem foram essas pessoas que trabalharam aqui? São nomes que não são tão conhecidos, tá, gente? Vocês vão ver que tem um que é mais, que a gente ouve falar mais. Raimundo Corrêa. O autor questiona a vida e a sua transitoriedade de maneira pessimista e melancólica. Aí, ó, foge do romantismo, mas, tá vendo? Ele traz o pessimismo e a melancolia um pouquinho aí no parnasianismo. Então, aquilo que a gente já sabe, a gente tá cansado de falar. As vanguardas, as escolas literárias, não adianta, não tem como você colocar cada uma numa gavetinha e essa daqui tá separada dessa, essa tá separada da outra, nunca vai contaminar, nunca vai ter nada em comum. Gente, isso não existe, tá? As escolas literárias, elas estão acontecendo às vezes ao mesmo tempo. Pode ser que uma tenha acabado sua produção completamente, mas é difícil. Sempre tem um poeta que fica produzindo romantismo. Mas o que acontece é que sempre tem uma influenciazinha, né? Sempre tem alguma coisinha que tá ali circundando ambas, tá? Tá. Maneira pessimista e melancólica em suas obras. Considerado um mestre da construção poética, muitas vezes seus poemas apresentam questões filosóficas. Então, ele é considerado, né, um mestre da construção poética. Então, ele deve ser o cara, assim, super chato com essas questões, muito preciosista, né? Seus poemas devem ficar prontos ao longo de 10 anos. Tô brincando. Mas... E apresentam questões filosóficas também, né? Então, a gente vê uma pegada talvez mais existencialista aqui no Raimundo Corrêa. Vamos lá. Mal secreto. O que Raimundo Corrêa tem para nos dizer? Se a cólera que espuma, a dor que mora, n'alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Gente, profundo. O que ele está querendo dizer? Que tem um monte de gente aí que finge que é muito feliz, mas se a gente pudesse enxergar de fato, né? Ele tá falando de maneira geral, basicamente todo mundo, né? Se ele conhecesse a era do Facebook, do Instagram, quanta gente feliz, super feliz que tem por aí, nossa, ele ia assim achar que era personificação do poema dele. Mas então, olha, a gente vê aqui que ele faz um soneto, né? Ó, 4, 4, 3, 3. As rimas, olha, são intercaladas, né? Mora, demora, então A, nasce, estampasse, BB. Chora com agora, face com causasse. Consigo inimigo, cancerosa com venturosa, existe o com consiste. Então, basicamente, é um poema muito bem escrito, né? E bom, né? Mal secreto. Por que mal secreto? Porque são coisas que ninguém mostra pra ninguém, certo? Aquilo que o rosto tá estampando, né? Que a máscara do rosto estampa, o sorriso, né? Se mostrasse o que tem por dentro, muita gente poderia, né? Ó, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Pesado. Olavo Bilac, o nome mais conhecido, tá, gente? Do parnasianismo. Um dos poetas mais criticados.
O Olavo Bilac talvez seja, né, não tô desconsiderando o trabalho dele, tá? Deus, nossa, não mesmo. Ele fez um trabalho realmente muito bom. Mas eu acho que o modernismo cair em cima dele só ajudou a popularidade dele crescer, né? Então ele é um cara que você ouve o nome dele, você sabe. Você já ouviu esse nome. Então, ó, o Olavo Bilac é um dos poetas mais criticados pelos modernistas, né? Que é a escola que vem depois. O autor ainda demonstra certos traços românticos em alguns poemas. Então, ó, mais um, aqui não fala igual o Raimundo Corrêa, que tem pessimismo, que tem, né, melancolia, mas aqui, ó, ele tem traços românticos, né? Em alguns poemas. É caracterizado por utilizar a língua e a poética com maestria com maestro. Rege muito bem, né? Tudo funciona perfeitamente. E por ser extremamente preocupado com o refinamento formal. Aí, mais um ourives, mais um artesão da língua que vai trabalhar o poema de uma maneira muito preciosista, muito através de muito trabalho, tá? Longe de ti. Bom, a gente tá falando aqui, né? Já pelo título a gente pensa já alguma coisa mais romântica, né? Vamos ver. Longe de ti, se escuto porventura teu nome, que uma boca indiferente, entre outros nomes de mulher murmura, sobe-me o pranto aos olhos de repente. Tal aquele que mísero a tortura, sofre de amargo exílio e tristemente. A linguagem natal, maviosa e pura, ouve falada por estranha gente. Porque teu nome é para mim um nome, de uma pátria distante idolatrada, cuja saudade ardente me consome. E ouvi-lo é ver a eterna primavera e a eterna luz da terra abençoada, onde entre flores teu amor me espera. Bom, a mulher que tá longe dele, então a gente pode pensar nessa coisa do romantismo, porque como uma coisa idealizada, apesar do parnasianismo ter, né, essa coisa do amor carnal aqui, né, uma mulher que tá distante dele, da qual ele sente saudade. Então, se alguém murmura o nome dela perto dele, né, em meio a nomes de outras mulheres, ele já fica, né, fica como? Fica bolado, nervoso, morrendo de saudade da mulher que a gente não sabe o nome. Ó, também soneto, tá, gente? 4, 4, 3, 3. E as rimas, né, alternadas, ó. Porventura murmura, indiferente, de repente. Então, A com A, B com B. A com A, né, tortura e pura. Tristemente, gente, B com B. Aqui, ó, nome consome, C com C. Idolatrada, abençoada, D com D. Primavera espera, E com E. Alberto de Oliveira, mais um nome, né? É o mais típico representante parnasiano. Então, a gente vê que os outros, eles têm essa preocupação fixa. As temáticas, até agora, não foram temáticas, né, muito parnasianas. Mas, olha, o mais típico e demonstra excessiva preocupação formal e preferência pelos preciosismos e linguagem rebuscada. Linguagem rebuscada é aquela linguagem que você vai buscar mesmo, que é aquela que ninguém fala. Então, ele é uma característica de alguns poetas parnasianos, a gente vê o Alberto de Oliveira, essa coisa de usar as formas mais difíceis das palavras, né? Ao invés de usar um sinônimo que seja mais próximo do coloquial, por exemplo, do que a gente costuma falar. Então, né, ele tem essa preocupação formal, preferência pelos preciosismos da linguagem rebuscada. Sua poesia é caracterizada pelo exotismo, não é erotismo, gente. Exotismo porque é exótico, tá? Talvez por causa dessa linguagem rebuscada, que realmente a gente vai perceber que é um pouco mais difícil. A gente até tem que fazer um vocabulário no final. Sua poesia é caracterizada pelo exotismo, sentimento contido, então ele guarda as coisas, né? Sentimento contido, imagens sugestivas,
Então, o poema ele vai retratar imagens, né, sugestivas, vai retratar linguagem nobre e descrições da natureza e antiguidades. Então, ele faz, né, as imagens sugestivas são do poema dele, né, ele cria essas imagens, né, através de, como a gente já conversou, através de metáforas, comparações, então ele vai criando essas imagens na poesia dele, ok? E ele gosta de falar da natureza, mas de antiguidades também. Inclusive, a gente trouxe aí um poema tipicamente parnasiano pra gente ver, que chama Vaso Grego. Bom, não preciso nem dizer que nesse poema, né, ele gosta de descrever antiguidades, nesse poema ele vai falar sobre o vaso grego mesmo. Ó, vamos lá. Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que o suspendia. Então, ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colmada, depois, mas o louvor da taça admira. Toca, e de ouvido aproximando-a, as bordas, finas as de lhe ouvir, canora e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira fosse encantada música das cordas, qual essa voz de Anacreonte fosse. Vocês entenderam? Vamos trazer o vocabulário. Canora, que canta harmoniosamente. Então, quando aqui ele fala, ó, canora e doce, ó, finas as de lhe ouvir, canora e doce. Ela canta harmoniosamente e doce. As bordas, tá, gente? Ó, porque, ó, toca de ouvido aproximando as bordas. Deve ser aquela coisa de você passar o dedo assim em volta, ou de fazer tim, tim, né? Pensando aqui, tentando interpretar. Então, canora, né? Colmada, que ele fala, ó, toda de roxas pétalas colmada, completa, cheia, então ela é toda cheia de pétalas roxas, né? Ignota, desconhecida, ignorada, vamos ver, ignota. Deixa eu que tá ignota. Ignota a voz, qual se da antiga lira, então uma voz desconhecida, né? Qual se da antiga lira. Teos é uma cidade grega. Então, assim, era o poeta de Teos que o suspendia, um cara que era lá de Teos, né, que era um poeta. Então, ele suspendia, ele segurava, né, o vaso grego, a taça. Anacreonte, poeta lírico grego. Então, qual se a voz de Anacreonte fosse? Então, essa voz ignota, né, é uma voz que poderia ser a voz de Anacreonte. Por quê? Porque lira antigamente era cantada, tá, gente? Ó, antiga lira. Lira antigamente, né, ela era um poema feito para ser cantado. Então, a gente vê aqui também um soneto, tá? E as rimas, ó. Trabalhada, cansada. Dia, servia. Suspendia, colmada. Esvaziada, tá, gente? Vazia. Esvazada. Cadê? Suspendia, tinha, esvazada, colmada. Aqui. Admira. Lira. Bordas, cordas, doce, fosse. Por último, a gente trouxe aqui, para ilustrar esse belo poema sobre o vaso grego, né? Um vaso grego para a gente poder entender mais ou menos o que ele estava falando. Não é exatamente o que ele descreve, tá, gente? Mas é só para a gente poder, né, ficar aí na mente esse vaso grego, essa coisa da antiguidade, essa coisa do parnasianismo, para a gente entender essa questão da arte pela arte, ok? E é isso, a gente fica por aqui.